tinha plena consciência do ato que cometia, a maior covardia de que se tem notícia. Corpo Santo, em sua reencarnação feminina, assina a maior covardia de que se tem notícia. No dia 19 de abril de 1829, nasceu Corpo Santo, que na época apenas era José Joaquim. Ele viveu aqui em Triunfo e caminhou e brincou nessas ruas, nas vielas e em volta desse casario, que era apenas uma aldeia naquela época. Não, ele vai ser filho de um professor que veio de Santa Catarina e que casou com uma mulher de posses, uma mulher provavelmente filha de estancieiros, né, que morava nas terras altas de Triunfo, mas que tinha bens provavelmente nas terras baixas de São Jerônimo e Charqueadas. E daqui então ele só saiu quando, depois de uma emboscada da Revolução Farroupilha, o pai dele foi assassinado. Então ele daqui saiu com a mãe e os outros irmãos e foram morar em Santo Antônio da Patrulha. De lá ele iniciou as suas atividades, mudou-se para Porto Alegre, iniciou o estudo de letras, sempre dedicado a esse campo de atividade. A Fundação Cultural Corpo Santo foi criada em 1º de março de 2008 e a sua proposta é a divulgação ao mundo das obras de seu patrono. O nosso grupo agora, Cena Corpo Santesca, é um grupo iniciante, mas é um grupo que já se mostra com uma força muito grande para encenar e representar Corpo Santo, que é o nosso José Joaquim de Campos Leão, nascido aqui em Triunfo, que nos deixou um legado muito, muito lindo e muito desafiador. Pensares meus, tenho dito, sublime ou não, irá escrito. Irá escrito! Verdades ou não, tenho dito, o que descobri, irá escrito. Irá escrito! Produções minhas, tenho dito, goste-se ou não, irá escrito. Irá escrito! O meu espírito, feio ou bonito, tenho dito, irá escrito. Irá escrito! Eu sou vida, eu não sou morte. A gente pesquisou esses primeiros 3 meses lendo o livro e a gente viu que vida e obra dele eram inseparáveis, assim. Muito do que ele escrevia eram coisas sobre a vida dele, sobre os pensamentos, e além dessa pesquisa em questão de textos, a gente também fez entrevistas. A gente foi falar com o Senna, que foi o primeiro diretor a traduzir e botar em cena uma peça do Corpo Santo. A gente começou os encontros do grupo em agosto de 2013 e estreou em março de 2014, quase um ano de processo. Esse teatro dele é uma coisa meio maluca, porque aí vem o negócio do teatro do absurdo, né? Ele, na verdade, quando ele escreve, o que existe de teatro naquele momento? Tem o teatro romântico, digamos assim, de uma história de amor, como tem um teatro nacionalista, edificante, não é? Que vai falar sobre, sei lá, a necessidade de Brasil ser um país organizado, com valores, etc. Mas o que realmente tem força é um teatro popular, um teatro de variedades, uma coisa. Não é que o Corpo Santo tenha escrito teatro absurdo, ele escreveu aquele teatro meio amalucado, meio engraçado, meio comédia, meio sei lá o quê. E quando ele foi encenado, ele foi pensado pela lente do teatro do absurdo. Então, a história é essa, ele não é exatamente um autor de teatro absurdo, ele foi visto como tal e meio que por aí é que a fama dele se construiu. Pois é, Corpo Santo é um paradoxo. Os textos deles são bastante fragmentados, mas é aquele texto que tudo permite. Tu tem toda a liberdade de fazer aquilo que tu quiser, o que tu quiseres com ele. Ele mesmo deixou o legado de que seria livre a obra dele, para criarmos em cima e modificar, trabalhar com isso. Tem, assim, um vocabulário bastante rebuscado, mas permite fazer algumas interfaces. O que vou dizendo, vejo ir fazendo, e o que vou escrevendo, há de se ir lendo. O que vou ditando, se vai praticando. O que vou dizendo, eu vejo calando, no espírito público,
que se vai formando. Toda a produção que se conhece do autor vem das peças de Enciclopédia ou 6 meses de uma enfermidade. São 9 volumes impressos pelo próprio Corpo Santo em 1877, que reúnem peças de teatro, poemas e outras. Na PUC está disponível 6 desses volumes. Nós temos nas obras raras a enciclopédia dele, né, que são 9 volumes, sendo que 3 aqui são os originais, que é o volume 2, 4 e 7, e o volume 1, 8 e 9 é a fotocópia. E são 3 que não foram encontrados, né? Não se sabe onde que estão. A importância, né, como assim, é imensurável, né? Porque, imagina, são obras raríssimas, não se encontram em outro lugar. Então, a biblioteca manter um acervo assim é importantíssimo. Falar de Corpo Santo é falar de mim, é falar da minha família, é falar da história de Triunfo, é da história de São Jerônimo, é da história de Charqueadas, é da história de uma região e do começo dela. Né? Então a importância de fazer o Corpo Santo circular, de a gente estudá-lo, de continuar pensando sobre ele, ensinar as peças dele, é a importância de manter a memória de uma figura interessante. Né? A gente, para ler ou para ensinar, a gente enfrenta problemas, porque ele é meio maluco mesmo, entendeu? Ele tem assim, sugestões estranhas. Os personagens, por exemplo, às vezes tu tem um personagem que muda de nome ao longo da peça sem avisar. Então é isso, é malucado mesmo. Agora, sendo amalucado, ele é um cara muito criativo. E por aí, então, a gente tem um motivo de sempre olhar para ele, voltar a pensar sobre ele e fazer força para mantê-lo em circulação. Eu acho que é um cara que merece a atenção de todo mundo. Pelo menos de todo mundo que se interessa pela boa arte. Não é do meu feitio ser tão obsessivo, o choro compulsivo. Não é do meu feitio. Cuido